Fala Nação, tudo sobre a preparação do Mengão para o clássico contra o Corinthians. Deixe nos comentários a sua opinião. O Flamengo teve treino aberto hoje em preparação para a partida contra o Corinthians, domingo no Maracanã. O Flavinic estava lá e conta tudo pra gente. Fala, Flavinho! Oi, Fernanda, boa tarde para você, pro Venê, pro Pedrosa, boa tarde para todo mundo. Hoje pela manhã a gente acompanhou aqui no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, o penúltimo treino da equipe antes do jogo de domingo contra o Corinthians. A imprensa teve acesso aos primeiros 15 minutos da atividade. Nada muito revelador, mas a gente observou que o Plata, que se recupera de um problema no joelho, e o Alexandro, que sofreu um edema na coxa, não foram ao campo nessa primeira parte da atividade. Mas depois, na reta final do treinamento, os dois foram programados e fizeram um trabalho à parte. Não sentiram dores e devem ser relacionados para o domingo. O Plata, inclusive, tem mais chance que o Alexandro. Depois do treino, o Danilo conversou com a imprensa e falou da pressão do Flamengo nesse jogo contra o Corinthians de recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro. A gente lembra que o Flamengo agora está na segunda colocação a 2 pontos do líder Palmeiras. Vamos ouvir o Danilo. Então, isso é uma pressão maravilhosa, é um privilégio, certamente. E, como eu falei antes, jogar pelo Flamengo é isso, né? É essa pressão por resultado, por vencer, por estar em primeiro. E a sequência do ano passa sempre pelo jogo seguinte, né? O jogo seguinte é o jogo contra o Corinthians, no Maracanã, onde certamente vai ter um ambiente maravilhoso. O Flamengo, então, fecha essa preparação para enfrentar o Corinthians neste sábado. E aí, sim, o time está pronto para o grande clássico de domingo das duas maiores torcidas do país. Previsão de casa cheia, diferente do que aconteceu nos 2 últimos jogos contra o Juventude e contra o Vasco. O Danilo até elogiou, claro que todo jogador adora atuar com o Maracanã lotado. É com você, Fernanda. Sabe tudo! Isso é Flávio Vinic. Beijo pra você, Flavinho. Ô, Venê Casagrande, nesse dia chuvoso aqui do nosso Rio de Janeiro, a gente tá um dia com chuvinha, né, Venê? Dia maravilhoso pra uma sexta. Você gosta de chuvinha, eu adoro. Venê? É mesmo? Adoro. Essas imagens são do treino de hoje, né, Venê? Sim, treino aberto. Só um gancho aí em cima do bom VT do Flávio Vinic, inclusive, que ele falou de Maracanã lotado. Recebi uma parcial aqui atualizada, 59 mil ingressos vendidos até o momento. Ou seja, a diretoria do Flamengo trabalha já com a ideia de ter mais de 60 mil pessoas presentes no Maracanã. Um público maravilhoso. É esse público que o Maracanã merece, que o Flamengo merece. E a gente está falando de um jogaço, né? As 2 maiores torcidas do futebol brasileiro, Flamengo e Corinthians. E tem tudo para ser, de fato, um bom jogo. Então, só trazendo essa atualização de parcial de ingressos aí. E o Pedro treinou bem, né, Venê Casagrande? Treinou, e assim, o Fernandinho, eu acho que tá chegando o momento já do Pedro ser titular, sabe? Ele voltou muito bem, a parte física dele me chamou a atenção, inclusive na altitude. A gente pôde ver um Pedro muito bem, atuando muito bem. Eu acho que já dá para trocar essa ideia, ao invés de entrar o Pedro durante a partida, começar com o Pedro e de repente tirá-lo durante a partida, e assim ele vai ganhando mais minutagem. Mas deu para ver que o Pedro está muito bem fisicamente, tecnicamente também falando, voltou muito bem. São 5 jogos já que ele voltou? Mais 4 ou ou menos. 5, mas não passa disso. Mas mesmo assim, mesmo que seja 4 ou 5... Não, acho muito. Todos os jogos que ele entrou bem. Não é por causa dos gols que ele fez. São Paulo, Córdoba, Juventude, Vasco, LDU. É isso, 4 jogos. E ele entrou muito bem, fazendo gol, sendo importante. Por exemplo, na altitude, ele fez jogadas importantes ali de pivô. Então acho que já está chegando o momento dele ser titular. E fica essa dúvida aí se o Alexandre e o Gonzalo Plata vão voltar, porque eu acho que são 2 jogadores hoje, no meu time, titulares na equipe do Flamengo. Eu vi que ele falou. O quê? Tá chegando a hora do Pedro ser titular. Eu acho que ainda não tá na hora, não. Eu também acho que não. Inclusive, eu acho que uns 20 joguinhos, porque esse negócio de minutagem tá muito perigoso, hein, Venê Casagrande? Na seleção brasileira. Foi grave também. Não é, ô Pedrosa? Você escuta o que a gente tá falando Vocês pra não vão você. se calmar, hein? Não, mas agora, falando sério, É mais fácil ser calmar que o Pedro, Não. porque o Pedro faz gol pra caramba. Agora, pô. falando sério, talvez, pra essa partida, eu não consigo. Tô falando sério agora. Ele entrar cansado, com os jogadores cansados, não é melhor? Ele entrar no segundo tempo? Neste jogar momento, os 45 você tá falando? minutos finais com Pode o ser. adversário cansado. Não acho nenhum problema. Talvez seja há uma coragem, né? Exato. A questão que dá uma facilitada pro jogador, até mentalmente, porque é um momento... Ele me parece ser um garoto com um mental bem forte, Bem né? forte, pô. Porque às vezes eles voltam com uma certa insegurança na lesão. E qualquer coisa que aconteça no jogo
faz eles andarem algumas casas para trás, mentalmente falando. Eu acho que não fisicamente. Fisicamente, ele vai ganhar ou começando ou entrando. Ele vai jogar talvez os mesmos minutos controlados que o departamento, todo mundo vai pensar. Mas eu não tinha pensado por esse lado, realmente entrar com o pessoal mais cansado, né? E eu acho que até muda o próprio lado mental do jogo. Não só o Pedro é um grande jogador, mas vou dar um exemplo aqui. Quando o Pedro entrou contra o Vasco, eu achei que ia dar ruim. Você Eu achei que ia dar ruim. Inclusive, quase deu. Quase deu. Eu tenho certeza. Porque, assim, porque o Léo Jardim fez milagre. A hora que o Pedro entrou, eu falei... É a nossa morte. Ele é muito diferente, cara. Assim, você tava no Maracanã, você vê a forma como ele joga sem a bola. Ele entende muito de futebol, cara. Ele evoluiu muito a parte tática dele, muito mesmo. Sorte que o Léo Jardim tava lá. Ouviu o que ele falou, competência, ele é goleiro de seleção brasileira. Assim como o Pedro é atacante de seleção brasileira, o Léo Jardim é goleiro de seleção brasileira. Eu concordo. Não é nenhum absurdo você botar o Léo Jardim como terceira opção hoje no gol da seleção. Ele levou o Bento. Ele, no caso, o Dorival, né? Tava levando o Bento. Só porque joga o Cristiano Ronaldo. Por quê? Porque joga com o Cristiano Ronaldo. Porque eu não gosto desse negócio de Cristiano Ronaldo ligando pros outros. Não, querendo botar jogando pé na junto. calçada da fama. Nunca jogou no Maracanã. Eu sou a favor. Como é que vai botar ele é pé o na Cristiano calçada da Ronaldo. fama? Cara, ele é o Cristiano. Mas Se ele ele vier tem aqui ao SBT, jogou. eu quero botar meu pé aí na calçada Aqui é do só o SBT. Silvio Santos. Ele pô. acha que é quem aqui? Nunca jogou no Maracanã. Pedrosa, é o Cristiano Ronaldo. O Maracanã, beleza, vem. É o quanto antes. Nenê é muito maior que o Cristiano Ronaldo no Maracanã. No Maracanã, com certeza. Não. Eu sou maior que ele. Obina, muito maior. O Louco Abreu Também. Olha aqui, já tem os pés, todo mundo já... O Obina tem também? Não. sei. Não, Obina mas o tem. Nenê tem e Deveria o Louco tem também. Vocês acham que combina, gente? Não. Hashtag SBT Esporte Rio. Você acha que o Cristiano merecia ter os pés na calçada da fama do Maracanã? O Maracanã é um palácio do futebol. Claro. Né? Imagina que ali é um lugar onde... Né? Olha, é um lugar a nível mundial. Por mais que você não tenha jogado, Posso só trazer uma grandes caras informação podem para ser pisar lá. justo? Ah. Porque isso não partiu do consórcio do Maracanã. Isso partiu de um representante da família dele ligando para o consórcio do Maracanã, dizendo que o Cristiano Ronaldo gostaria de fazer isso. Pra aparecer. Só pra aparecer. Pra aparecer. O consórcio Ele quer aparecer. O consórcio se colocou à disposição. Eu tô sendo justo para não parecer que nós, aqui do consórcio Maracanã, do Rio de Janeiro, ligou para o Cristiano Ronaldo. Não foi. Porque assim, brincadeiras à parte, é até estranho mesmo, porque o cara nunca Ele jogou quer aqui. aparecer, Venê. Só tem um que jogou no Maracanã e foi campeão. Por causa do Messi. Ele precisa fazer isso para aparecer? Ele tá fazendo. Não precisa, Ele cara. tá fazendo. É o sonho dele, Nunca cara. jogou no Maracanã. Vai estar o pezinho lá. E cadê a foto do Cristiano Ronaldo jogando no Maracanã? Não tem. Vai ter que usar IA. Gente, é o Cristiano Ronaldo. Vai ter que usar IA. Vocês são loucos. Vai ter que usar inteligência artificial. Vocês acham que ele merece os pés na calçada da fama do Maracanã? Inclusive... Tem vários pés maravilhosos eternizados lá. O JVzinho botou, Pedrosa não deixa o Messi de lado. Que já foi campeão no Maracanã. E ele tem os pés já lá, não? Acho que tem. Eu acho que não. Eu acho que teve Não, uma ele nunca homenagem foi a ele botar. quando ele veio Você aí. acha que se ele fosse lá, tu não estaria lá agarrando ele? Com certeza. Então, ele nunca foi lá botar o mas pé. ele foi campeão. Mas então, e ele também tá metidinho. Não. Porque ele poderia ter ligado, não é? Você vê como ele tá foi vice metido. no Maracanã. Ele não faz questão. Não entendeu? faz questão. Ele não Isso faz aí, questão. Venê. Isso aí. O cara tô faz, contigo. a gente precisa valorizar isso, É cara. isso mesmo. Nunca Agora eu jogou tô no com o Estamos Vene falando do Casagrande. maior jogou. atleta do futebol. Atleta, não tô jogou. falando maior jogador não, tá? Olha ele aí, ó. Como é que era o nome do amigo do Renato Gaúcho? Que fingia que era jogador e não era? Tu viu essa história que entrou na boate falando que era o Renato? É esse, Ah, pô. não sei o que, Brahma. É lógico. Não sei o que, Brahma, alguma coisa Brahma. Não sei se é Roger, alguma coisa assim. Aí o Renato foi entrar na boate. Ué, você já entrou? Aí quando o Renato entrou, era um cara. Essa isso. história é sacanagem. Que é jogador só. Lá em Búzios. Quem? Renato Gaúcho, beleza, entra aí. Nunca jogou bola. Vai fazer o quê? Quer botar o Cristiano Ronaldo na calçada da fama do Mas Maracanã? olha só, o Venê trouxe um ponto. Se o Messi não tá com os pés lá, que já foi campeão no Maracanã, já jogou final de Copa do Mundo, porque é mitidinho e não ligou. Eu não gosto desse negócio de Cristiano procurar aqui. Ronaldo ligando pros outros, não. Porque ele tem essa mania da década de 90 de ligar. Fica ligando, tirando o treinador dos outros. Eu não gosto também desse negócio também dele não ficar gosto, não. ligando pros outros, não. É. Mas ele realmente teve a humildade
de querer ter os pés na Carlos calçada Henrique da fama. Kaiser, ele lembrou o Fabiano ali. Messi é convidado para colocar os pés na calçada da fama do Maracanã. Vene, ele já foi convidado e não botou ainda, Vene. Porque ele não aceitou, ele não faz questão, ele tá menosprezando, pô. Não, eu não sei se ele já Não tô colocou. contigo não, Pedrosa. Olha aí, ô Vene Casagrande. Vamos lá. Viu que eu toquei e abriu porque é touch. Ó, Palmeiras em primeiro. Ai, gente. Deu ruim pra você, Fernanda. De novo esse negócio, Cuidado com o Vene. Brasileirão, Fernanda. Só uma atualização sobre Libertadores. Ontem aconteceu óbvio. O Central Córdoba venceu o Deportivo Táchira no grupo do Flamengo, ou seja, automaticamente obriga o Flamengo a vencer os 3 jogos se quiser passar na primeira colocação. Palmeiras ganhou ontem? Ganhou muito bem, por sinal. Fez história. Parabéns, Big Boys. Big Boys que é Palmeiras, fica fingindo que é Taubaté. Ó, o Flamengo em segundo com 11 pontos, o Fluminense em terceiro. Ô, Cris! Eu falei nesse programa, Cris. Pena que a gente vai se encontrar, né? O Fluminense querendo buscar aí, talvez, essa liderança contra o Botafogo. A gente viu toda uma dedicação do Renato, pensando também nessa competição. Será, Vene, que o Fluminense começou a já pensar no brasileiro? Você acha? Ou você acha que Eu não acho é um isso. microciclo? Vai pensando a cada semana? Quando você diz pensar em brasileiro, o quê? Pensar no título do Campeonato Brasileiro? Eu acho que seria uma audácia muito grande nesse momento do Fluminense pensar no título do Campeonato Brasileiro. A não ser que abra mão das outras competições, no caso Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, e tente focar no Campeonato Brasileiro, que eu já acharia muito difícil, mesmo assim, para ser campeão. Estou levando em consideração o nível dos adversários também. Eu acho que, enfim, a briga do Campeonato Brasileiro vai acabar ficando com Palmeiras, Flamengo. Nesse momento, concordo com o Pedrosa disse ontem, mas eu acho que o Super Mundial e a janela do meio do ano vai mudar muita coisa. Mas se eu sou, pensando como dirigente do Fluminense, tá? Se eu sou o dirigente do Fluminense, eu ia focar nas Copas. Por exemplo, a Copa Sul-Americana é super tangível para o Fluminense ser campeão. A Copa do Brasil você chegar o mais longe possível pela questão financeira. Agora, título do Campeonato Brasileiro, eu ainda acho um pouco de exagero o Tricolor pensar nesse E momento. não tem elenco pra isso, gente. Ficou comprovado com o jogo lá do União Espanhola. O União Espanhola é um time semi-profissional, gente. É uma equipe fraca, é uma equipe bem ruim. E aí o Fluminense foi pra lá e não conseguiu fazer absolutamente nada. Empatou com o gol do Nonato a lá, porra, Sobrenatural. João de Deus. É mais ou menos isso. Então, assim, comparado a Flamengo e Palmeiras, o elenco do Fluminense é muito abaixo. Eu não tenho informação, Fernandinha, mas no meu entendimento, o Renato não fez isso para priorizar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele fez isso para priorizar esse período de treinamento que ele vai ter para colocar as ideias dele na equipe E ganhar dele. do Botafogo. Claro. É, Essa pode- meta aí, com Porque certeza. é um tabu que incomoda. Claro que incomoda. 7 pontos tem o Vasco, que não é muito longe aí do G4, Pega hein? o Cruzeiro. Pega o Cruzeiro, que também tá com 7, confronto direto, o Vasco em 8º. O que é? Ai, fala aí na Cruzeiro caixa. que fez ontem um jogo horrível, tu viu, né? Mas o tá eliminado. Eliminado da Copa Sul-Americana. É isso. O Cruzeiro. Vira a página. O Botafogo tá na Champions. Tá aí, o Botafogo tá aqui? 10º. Aí eu não vou... Escuta o que eu vou falar pra você. Eu não vou ficar fazendo essas contas aqui esse ano. Porque eu já fiz a minha vida inteira essas contas. Você também já fez. Ih, não, me esquece. Cuidado que o time que ganha Libertadores aí no ano seguinte, geralmente, Ai, vai ser calmado, não bate Pedrosa. nada. Depende Ó o do ano. Vasco. Ó o teu Vasco aí. 2019 Flamengo, 2020 Flamengo foi campeão brasileiro. O Fluminense não. Dois Meu invejosos. Vasco tá tranquilo, Fernanda. Vai pegar o Cruzeiro nesse final de semana, vai né? buscar um empatezinho lá. E vai ter uma sequência de jogos fora de casa. Uma sequência que o Vene já trouxe aqui, bem difícil pro Vasco. Será que vai... Clássico das multidões, o jogo do povo, Flamengo e Corinthians domingo, professor Celso. Com o Flamengo. Expectativa boa para o torcedor do Corinthians ou preocupante? Tem um problema, né, que é físico. Falei aqui ontem, Como assim? repetirei. Corinthians jogou ontem. Mas jogou em São Quinta-feira. Paulo hoje. Peraí. Jogou em O São Prates Paulo. tem razão, o Flamengo jogou lá em Quito, na altitude e com viagem longa. O Corinthians jogou na sua casa sem altitude. Então tudo fica equilibrado. 2 dias de diferença. É isso aí. E foi um jogo muito desgastante, que ficou a maior parte do tempo com o jogador a menos, debaixo de chuva. O Flamengo foi terça, né? Foi terça. O Flamengo foi então aí terça-feira. é verdade. Um amigo nosso falaria o seguinte, Flamengo foi na altitude, o Corinthians foi na baixitude, né, Eugênio? É isso. Nem tanta baixitude que São isso Paulo aí. tem ali uns 700, 800 metros É isso de mesmo. altura. É. Mas isso não pesa, não interfere no jogo. Mas independentemente disso,
Flamengo hoje é uma equipe muito mais estruturada do que o Corinthians, né? Muito mais equilibrada, com um futebol muito mais fluente. Prates não concorda. O Flamengo melhor. Em termos de equilíbrio, eu concordo com o prof. De equilíbrio. O Flamengo é um time que consegue se defender atacando. O Corinthians atrás sofre um pouco mais. Mas acho que é um grande jogo. Acho que dá jogo e é um grande jogo. Equilibrado, não é? Um grande jogo. O Corinthians O Flamengo é favorito, tem mais time e tal, mas o Corinthians pode equilibrar. As últimas, você do F360 Express, isso aí. contou aí pouquíssimas vitórias do Corinthians. Se não me engano, 2 vitórias dos últimos 10 jogos. É algo assim. Mas o Corinthians tem equilibrado inclusive final. Tem uma recente final de Copa do Brasil. Verdade. Que o Corinthians equilibra, o Dorival meio que perde o emprego do Flamengo ali. E, prof, é o seguinte, se o Corinthians fechar com o treinador hoje, que seria o Dorival, começa domingo, né? Esse negócio que eu vou chegar, me dá 48 horas, você vai pra tribuna, já vai pra arena. Essa história de que tem treinador que faz isso. Eu vou demorar um pouquinho pra assinar. Dá uma olhadinha na tabela, né? Vai ver o jogo do camarote? Não, senhor. Vai ver o jogo do camarote, coisa nenhuma. Contra quem que vai é? Pra Casa Mata. Flamengo no Maracanã. Casa Mata não tem no Maracanã, não é Maracanã. O Maracanã eu sei, né? É banco de reservas. É o banco de reservas, Maracanã é o banco de É gaúcho o Prato? Banco de reservas. Não, porque é o seguinte, isso acontece muitas vezes, né? Porque tem treinador que chega na sexta-feira ou acerta sexta-feira, o jogo desse tamanho, difícil toda a vida domingo. Aí o cara, o que ele faz? Não, aí vai pro domingo, não, cheguei agora, vou... Ok, mas você acha que se o Dorival assinar hoje com o Corinthians, ele terá tempo de fazer alguma coisa até domingo? Não, eu acho que nem é o tempo aí, Eugênio, mas é importante a presença. Não é que o time vai ser o time dele. Ele não vai fazer em um treinamento ou 2 treinamentos uma revolução, não é isso. Até porque ele vai conversar com quem já está lá, vai certamente manter muita coisa, mas a presença é importante. Mas a partir do momento que se ele assina hoje, por exemplo, ele tem uma outra visão durante o jogo, ou antes do jogo mesmo na escalação, ele conhece os jogadores. Mas ele não vai poder fazer muita coisa. Sim, durante o jogo vai. Ele tem outra visão. Começa segunda-feira? Assina hoje, começa segunda? Primeiro não sabe nem se ele vai fechar. Não, foi o que eu falei, se alguém assinar. Ainda tá numa situação aí de empurrar com a barriga e tal. Vou dizer uma coisa. Se ele assinar, não tem muito o que fazer. Vai ficar no banco, beleza, tá ali, opa, pessoal, tá não, aqui. Depois Olha aqui, ó. Se fosse eu que assinasse Flamengo no Rio, eu preferia. Eu acho que é mais importante a ausência. Não, senhor, professor. Não, senhor. Começa o trabalho. Arena, vai para a Arena. Rodrigo Jufo. Não, é na Arena. Ele tá com medo do Flamengo. É pesado. Olha o Jufo, chama o Jufo. Rodrigo Jufo, trazendo informações, imagens ao vivo do treino do Flamengo. Diga lá, Jufo, bom dia. Bom dia, Bel, amigos do 360. O treino começando, os jogadores aparecendo no gramado para esse treino, visando a preparação para o jogo de domingo contra o Corinthians. Felipe Luiz já começa a quebrar a cabeça com a equipe que vai a campo diante do Timão. O Flamengo vem num período de atenção, né? Os últimos 2 jogos foram 2 empates sem gols, um contra a equipe da LDU e o outro no clássico contra o Vasco. Agora o Flamengo tenta voltar com esse DNA ofensivo, voltar a marcar gols. Isso é uma questão aqui no Ninho do Urubu. E para esse jogo contra o Corinthians, Alexandro e o Plata, que não atuaram contra a LDU, estão fora com o Plata com um edema no joelho, não preocupa, fez uma ressonância magnética, mas não deu nenhuma lesão grave. Ele vem sendo avaliado no dia a dia. O equatoriano é esperado, pelo menos para o banco de reservas nesse duelo contra o Corinthians. Já o Alexandro está com um edema muscular também, né? Contra o Vasco, ele sofreu essa lesão e segue fora da equipe, está fazendo trabalhos separados. Ele fez um trabalho físico no treino de ontem e hoje é aguardado aqui no campo mais uma vez. Pode ser que o Alexandro também esteja disponível no banco. Muito provavelmente Ayrton Lucas vai fazer o 3º jogo seguido como titular. O Felipe Luiz confia muito no lateral, que tem sido reserva desde a temporada passada, mas que tem aí o voto de confiança do Felipe Luiz. Outra novidade também pode ser o Pedro. Ele vem seguindo um cronograma de minutagem desde a volta da lesão, atuou 37 minutos contra a LDU, foi bem segundo a comissão técnica, né? Foi bem fisicamente, suportou bem a altitude, fez um bom jogo e pode ser que ele atue por um tempo inteiro, por 45 minutos agora contra o Corinthians, muito provavelmente vindo do banco também. O Pedro, essa é a próxima etapa dele nesse cronograma, esses 45 minutos, mais um pouquinho de tempo aí para essa volta, ainda não como titular, mas tendo mais tempo em campo o Pedro,
que é uma esperança de gols para o Flamengo. A gente segue por aqui, daqui a pouco o Danilo vai falar com a imprensa, a gente vai acompanhar tudo na programação da ESPN, do Disney Plus, e aí o Flamengo em campo, então, para esse duelo importante contra o Corinthians, afinal, um clássico entre as duas maiores torcidas do país, Abel. É verdade, muito obrigado, Rodrigo Jufo. Imagens ao vivo, treino do Flamengo, Pedro na tela. Esperança de gols para o torcedor rubro-negro. Mas como disse o Jufo, é o pensamento da comissão técnica, do departamento médico, enfim, do Flamengo. Vai voltando aos poucos, ficou muito tempo fora, uma lesão muito séria. Como tem que ser, né, Abel? Como tem que ser, eu conheço o Eugênio está falando isso e está pensando no Neymar, porque como isso foi comentado aqui outro dia. Sim, dá para comparar, não tem previsão de jogar, não. Não é verdade? Sim. Não tem nenhuma previsão de jogar o Neymar. Não, mas um jogador, assim, eu não sou médico, não sou fisiologista, não sou fisioterapeuta, mas eu tenho mais de 30 anos de profissão, como jornalista esportivo, acompanhando de perto o dia a dia e tal. E já presenciei e acompanhei inúmeros casos de jogadores que ficam afastados por longo tempo. Um ano, ruptura de LCA e tal. E aí, quando etc. volta? Quando volta, é natural que esses jogadores tenham dificuldades para equilibrar a musculatura. Porque fica muito tempo sem jogar. O futebol hoje é muito físico, exige muito. Então, os exemplos que deram certo, que eu acompanhei, foram assim. Volta, 15 minutos no jogo, 20 no outro, 30 no seguinte. Daqui a pouco fica fora de para a musculatura ir se readaptando, se regenerando. E você, por exemplo, se fala ali de repente agora em 45 minutos do Pedro. Você vai voltando aos poucos para o jogador voltar com firmeza, com segurança. O que aconteceu com o Neymar, por exemplo, agora foi isso. Ele voltou, desde que ele estreou no Santos, se falava, não, 15 minutos, jogou 30. Falavam 30, jogou 45. 45 já jogou 90. E até que o momento que estourou. Aí ele ficou um tempo fora. Aí voltou contra o Fluminense, já jogou 45. No jogo seguinte já começou, aí não aguentou, estourou de novo. Então, assim, paulatinamente nem se tudo retorna. É o mundo ideal, né, Eugênio? Eu acho que nem tudo... Eu concordo com você. Em relação à recuperação, tempo de voltar, com calma, de maneira gradativa, é que nem tudo é tão o mundo ideal assim. Às vezes tem necessidade do treinador, do time. Mas não pode. O próprio Felipe Luiz falou. Aí o que acontece? Que aquela entrada contra o Central Córdoba não era planejado o tempo que ele ficou contra o Central Córdoba. Ficou mais do que devia. Então, porque ali já tinha uma necessidade, time perdendo, coloca alguém, precisava fazer isso no Flamengo, você imagina no Santos. Imagina no Santos que tá nessa situação. Para a alegria. Ele não foi titular contra o Central Córdoba. Não foi titular, mas jogou mais tempo do que. Sim, mas você vai dosando. Para alívio. Alguns já gostariam que ele fosse titular, bota ele. Para alívio dos adversários, o Pedro volta aos poucos. Alexsandro e Plata treinam em campo, mas ainda são dúvidas para jogo do Flamengo-Corinthians. O elenco do Flamengo realizou a segunda atividade, com foco no jogo contra o Corinthians, na manhã desta sexta-feira, no CT Ninho do Urubu. Durante o treinamento, Alexsandro e Plata treinaram no campo, mas seguem como dúvidas para o embate do domingo, no Maracanã. Logo de início, Alexsandro e Plata não participaram do tradicional aquecimento. No entanto, na sequência, a dupla esteve no gramado realizando atividades separado dos demais companheiros. Plata está um estágio à frente de Alexsandro, ou seja, caso não sinta mais qualquer tipo de dor no joelho, a tendência é de que o atacante equatoriano retorne ao time titular no domingo. Importante frisar que Alexsandro e Plata estão passando por testes ao longo dos treinos. Momento, o Alexsandro está se recuperando de um edema na coxa sofrida no duelo com o Juventude, pelo Brasileirão. Por conta dessa situação, o camisa 26 ficou de fora do clássico com o Vasco e do embate com a LDU. Já Plata acabou virando desfalque de última hora na partida contra os equatorianos, na altitude de Quito, na terça-feira. Isso porque, horas antes de a bola rolar, o atacante sentiu fortes dores no joelho e, com isso, foi cortado do jogo contra a LDU. Após realização de exames médicos, ficou constatado que o atleta sofreu apenas um edema ósseo. Antes de encarar o Corinthians, o elenco do Flamengo ainda faz mais uma atividade que acontece neste sábado, no Ninho do Urubu. Será justamente nesse exercício que o técnico Felipe Luiz saberá se poderá contar com Alexsandro e Plata. Flamengo e Corinthians acontece às 16 horas deste domingo, no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão.
A Rede Globo, canal aberto, e o Premiere, pay-per-view, exibem o duelo.